Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha lentamente sobre as colinas douradas de Beverly Hills. Em sua mansão imponente com vista para a cidade, Richard Evans, um milionário respeitado, porém solitário, observava seu reflexo na janela. Seu olhar vago denunciava anos de arrependimento que nenhuma fortuna conseguirá apagar. Desde a trágica morte de seu único filho, Ethan, ele vivia em um silêncio quase reverente. A casa, antes repleta de risos, agora não passava de um mausoléu de memórias. Sobre sua escrivaninha, sob uma cúpula de vidro, repousava um pequeno colar de prata, uma placa com o nome de Ethan gravado. Era o único objeto que encontrara após o acidente que tirara a vida de seu filho 10 anos antes. Naquela manhã, o jovem chegou para consertar a piscina da mansão. Seus movimentos eram precisos, seu olhar concentrado, mas algo em seu comportamento chamou a atenção de Richard. Ele parecia estranhamente familiar. Quando o milionário se aproximou para falar com ele, notou um detalhe que fez seu coração palpitar. O mesmo colar estava pendurado no pescoço da funcionária da piscina. Exatamente igual. Mesma forma, mesma gravação, mesmo desgaste nas bordas. Richard sentiu a respiração falhar. Teve a impressão de que o tempo havia parado. Seu coração batia tão forte que pensou ter ouvido a voz do filho sussurrando ao vento. "E onde você encontrou esse colar?" Ele perguntou com a voz trêmula. O jovem, surpreso com o tom carregado de emoção, olhou-o diretamente nos olhos. "Sempre foi meu, senhor. É tudo o que me restou dos meus pais. Eu nunca os conheci." O milionário empalideceu. Uma lágrima escorreu por sua face. Tudo dentro dele se recusava a acreditar, mas no fundo ele já sabia. Esse jovem não era apenas um funcionário comum. Pode ter sido o filho que ele pensava estar morto. Na manhã seguinte, a luz do sol inundava as grandes janelas da mansão Evans. Richard mal havia dormido. A imagem do colar, idêntico ao do filho, não lhe saía da cabeça como uma obsessão. Ele repassou mentalmente cada detalhe do rosto do jovem, seus olhos profundos e escuros, seu maxilar, o jeito tímido com que sorria. Tudo nele o fazia lembrar de Ethan, mas era impossível. Seu filho havia sido declarado morto em um acidente de carro 10 anos antes. O corpo nunca fora encontrado, mas o carro fora destruído por um incêndio. O colar fora encontrado entre os destroços. Richard acreditava que era o único vestígio restante de seu filho. Como é possível que esse instalador de piscinas esteja usando uma idêntica? Às 8 horas, o som de um motor o despertou de seus pensamentos. Richard correu para a janela. A van azul do serviço de piscina estava lá. O jovem havia retornado, vestido com seu uniforme, fones de ouvido. Ele assobiava, completamente alheio à angústia que causava no coração do velho. Richard desceu lentamente os degraus de mármore e respirou fundo e saiu. "Olá, Alex, é isso mesmo?" O jovem se virou com um sorriso cortês nos lábios. "Sim, Sr. Evans. Acabei de concluir a manutenção. Ainda havia um vazamento no sistema de filtragem. Entendo. Você poderia me conceder um instante?" Alex tirou as luvas, um pouco confuso, e se aproximou. Richard olhou para ele por um instante antes de apontar para o colar. "E onde você comprou essa joia?" Alex tocou-o mecanicamente como se o estivesse protegendo. "Eu o tenho desde criança. É a única coisa que eu tinha comigo quando fui encontrado." "Encontrar?" Ricardo repetiu. "Sim, eu cresci em um orfanato em San Diego. Me disseram que fui encontrada após um acidente de carro. Eu tinha apenas 5 anos de idade." O coração de Richard deu um salto. 5 anos. Essa era exatamente a idade que Ethan tinha quando desapareceu. Ele deu um passo para trás, cambaleante. Sua voz tremia quando perguntou. "E você não se lembra de nada? Dos seus pais?" Alex balançou a cabeça negativamente. "Só chamas, barulho, e uma voz gritando meu nome. Mas já não sei qual nome." O milionário sentiu as pernas fraquejarem. Encostou-se à parede sem fôlego. Já não era uma simples coincidência. Era como se o destino tivesse trazido o passado de volta para exigir justiça. Após um longo silêncio, ele murmurou. "Alex, você disse que sempre teve esse colar. Posso vê-lo mais de perto?" Alex hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça e entregou-lhe o objeto. Richard pegou o pingente entre os dedos trêmulos. À luz do dia, ele conseguiu distinguir a gravura. "E, Evans." Seu olhar ficou vago. O mundo ao seu redor desmoronou. Ele cambaleou, e Alex teve que contê-lo. "Sr. Evans, o senhor está bem?" Mas Richard não respondeu. Lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto.
Ele tinha diante de si a prova impossível. O colar do filho desaparecido, pendurado no pescoço de um jovem que se parecia demais com ele. Naquela mesma noite, a casa dos Evans estava mergulhada num silêncio pesado. Richard estava sentado em seu escritório, com as mãos unidas à frente do corpo. O colar do jovem repousava sobre a escrivaninha ao lado do seu. 2 pingentes idênticos. 2 destinos entrelaçados. Ele não ousara questionar Alex mais a fundo. A emoção o dominara. Mas no fundo uma certeza crescia misturada a um medo terrível. E se aquele jovem fosse mesmo seu filho? E se alguém tivesse mentido para ele todos esses anos? No dia seguinte ele tomou uma decisão. Ele discretamente pediu ao seu mordomo, Peter, que recolhesse uma amostra de ADN do jovem funcionário da piscina, um fio de cabelo, um vestígio de saliva. Não importava. Peter, leal há 30 anos, obedeceu sem questionar. Sr. Evans, perdoe minha curiosidade, mas... por que um teste de DNA? Porque eu acredito que meu filho nunca morreu, Peter. O velho ficou sem palavras. Ethan. Mas, senhor, a polícia. A polícia cometeu um erro. Eu sinto isso. Ele cerrou os punhos. Não era apenas intuição, era uma força visceral. O exame foi enviado com urgência para o laboratório particular da família Evans. Richard passou os dias seguintes esperando, sem conseguir se concentrar em nada. Entretanto, Alex voltava ao trabalho todos os dias, sem perceber que a cada sorriso, a cada gesto, ele reabria feridas profundas. Certa manhã, enquanto limpava a piscina, viu Richard observando-o do terraço. O senhor está bem, Sr. Evans? Parece preocupado. Eu acho que você me lembra alguém, Alex. Ele respondeu em voz baixa. Oh, sim? Sim, meu filho. Ele teria a sua idade hoje. Um silêncio pesado se instalou. Alex desviou o olhar, sentindo-se inquieto. Sinto muito pela sua perda, senhor. Obrigada. Você não imagina o quanto me lembra disso. Alex deu um sorriso sem graça, alheio à verdade que o velho escondia. 3 dias depois, o telefone tocou no escritório. Richard atendeu o telefone com a mão trêmula. Este é o laboratório de diagnóstico Evans. Os resultados do teste de DNA estão prontos, senhor. E daí? Ele perguntou em tom monótono. Houve um silêncio, então a voz do cientista recomeçou. Sr. Evans, o tamanho da amostra corresponde a 99,9%. O jovem é de fato seu filho. O mundo parecia desmoronar e renascer ao mesmo tempo. Ele se deixou cair na poltrona, sem conseguir respirar. Uma lágrima escorreu lentamente por sua bochecha. Ethan, vivo. Mas por quê? Como ele pôde ter sido abandonado em um orfanato? Richard compreendeu que por trás desse milagre havia um segredo, talvez um crime. E ele jurou descobrir quem havia apagado os rastros de seu filho. Desde que recebeu os resultados do teste de DNA, Richard Evans não conseguia dormir. Sua mente oscilava entre a alegria de ter encontrado seu filho e o medo do que descobriria por trás desse desaparecimento. Como uma criança de 5 anos pôde sobreviver a um acidente, ser declarada morta e depois enviada para um orfanato sem que ninguém percebesse? Alguém queria apagar Ethan da vida dela. Naquela manhã, Alex trabalhava nos jardins, sem camisa sob o sol escaldante da Califórnia. Ele brincava com o jardineiro, ignorando o olhar emocionado que Richard lhe lançava do terraço. Ele reconheceu em seus gestos a vivacidade de seu filho. Cada sorriso, cada expressão, cada gargalhada despertava memórias adormecidas. Peter, o mordomo, aproximou-se discretamente. Senhor, o senhor vai lhe contar a verdade? Richard fechou os olhos por um instante. Ainda não. Ele merece saber a verdade, mas não sem provas do que aconteceu. Alguém mentiu, Peter. Alguém fez parecer que meu filho estava morto. Peter assentiu com a cabeça. Você está pensando na senhora Evans? O nome fez o velho estremecer. Claire Evans, sua ex-esposa, havia saído de casa pouco depois do desaparecimento de Ethan. O casamento deles não resistiu ao luto. Mas no fundo, Richard sempre se perguntou se ela não estaria escondendo alguma coisa. Naquela noite, enquanto jantava na sala de jantar, Alex entrou timidamente. Sr. Evans, gostaria de lhe agradecer por me recomendar a outros clientes. Graças ao senhor, meu pequeno negócio está começando a prosperar. Richard deu um leve sorriso. Você merece totalmente, Alex. Você é trabalhador e honesto. Você me lembra, alguém por quem eu tinha muito carinho. Seu filho, não é? Sim, ele respondeu em um sussurro. O nome dele era Ethan. Alex permaneceu em silêncio por respeito. Mas no fundo sentia uma emoção estranha. Aquele nome, Ethan, ressonava dentro dele como um eco esquecido. Instintivamente ele levou a mão ao colar e olhou para baixo.
Uma breve imagem passou pela sua mente, um homem gritando seu nome em meio às chamas. Seu coração disparou. Sr. Evans, ele disse com voz hesitante, eu sei que pode parecer estranho, mas, esse nome, Ethan, eu tenho a impressão de que alguém já me chamou assim antes. Quando eu era criança. Richard ficou paralisado. Sentiu a respiração presa na garganta. Como assim? Não sei. É apenas uma vaga lembrança, a voz de um homem, e um fogo. Pensei que fosse um sonho. O milionário sentiu os olhos marejarem. Levantou-se, aproximou-se dele e colocou uma mão trêmula em seu ombro. Alex, escute com atenção. Não foi um sonho. Alex franziu a testa preocupado. O que você quer dizer? Richard abriu a boca, pronto para revelar a verdade a ela. Mas naquele instante, a campainha tocou. Peter entrou com uma expressão preocupada. Sr. Evans, a Sra. Claire Evans está aqui. Ela disse que precisa falar com o senhor imediatamente. Richard empalideceu. Seu coração disparou. Ela? Depois de todos esses anos, por que ela estava vindo agora? Ele lançou um último olhar para Alex e sussurrou. E fique aqui. O que vou aprender esta noite pode mudar tudo. E ele caminhou em direção à porta, sem saber que a mulher que estava prestes a encontrar detinha a chave para a mentira que separara um pai de seu filho por mais de 10 anos. Richard desceu as escadas lentamente com o coração acelerado. Em frente à grande porta da entrada, Claire Evans esperava, ereta e elegante como sempre, mas seu rosto carregava as marcas do tempo e do remorso. 10 anos sem se verem. 10 anos fugindo das lembranças. E agora ela estava voltando, com os olhos brilhando de genuína preocupação. Boa noite, Richard. Ela disse com a voz trêmula. Claire, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu friamente. Ela hesitou por um instante, depois cruzou a soleira, o eco de seus saltos no mármore. Ouvi dizer que você estava pesquisando sobre o acidente. Recebi uma ligação. Evans Diagnostics. Richard cerrou os dentes. Para você saber. Sim. O teste de DNA. Isso mesmo, não é? Este jovem? O nome dele é Alex. Richard interrompeu. Sim. Esse é o nosso filho. Claire desviou o olhar com lágrimas nos olhos. Eu sabia que esse dia chegaria. Richard deu um passo à frente com os punhos cerrados. Você sabia? Então me diga, Claire, o que você fez? Por que meu filho cresceu em um orfanato enquanto eu pensava que ele estava morto? Ela desabou no sofá, com os ombros tremendo em meio aos soluços. Não era para isso ter acontecido, Richard. Não fui eu que fiz isso. Então quem? Ele gritou. Ela ergueu lentamente os olhos em direção a ele, com a voz embargada. Seu irmão, Daniel. Um silêncio pesado e gélido se instalou. Daniel Evans, irmão mais novo de Richard. Um homem ambicioso e ciumento, expulso dos negócios da família após um escândalo financeiro. O Daniel, repetiu Richard, incrédulo. O que ele está fazendo lá? Claire respirou fundo e então contou tudo. 10 anos antes, o casal Evans passava por um período difícil. Richard, absorto em seus negócios, negligenciava a família. Claire, exausta, havia se confidenciado com Daniel, que a vinha manipulando havia meses. Certa noite, Daniel sugeriu levar o pequeno Ethan para passar o fim de semana fora, para dar um descanso aos pais dele. Claire ingenuamente concordou. Mas na estrada, ocorreu um acidente. Daniel, levemente ferido, relatou uma história confusa. O carro supostamente explodiu e o corpo de Ethan nunca foi encontrado. Tudo apontava para uma tragédia. Eu não queria te contar. Claire soluçou. Mas depois, recebi uma carta anônima. Dizia que Ethan estava vivo, o que Daniel o havia confiado a alguém no sul. Quis verificar, mas Daniel desapareceu antes que eu pudesse encontrá-lo. Fiquei com medo. Ele me ameaçou. Richard permaneceu imóvel, com o rosto pálido. Seu próprio irmão. Seu sangue. Ele roubou meu filho, para se vingar de mim. Claire assentiu com a cabeça em meio a lágrimas. Richard, eu imploro, não conte nada a ele por enquanto. Se Daniel descobrir que Ethan está vivo, ele voltará. Ele é perigoso. Mas Ricardo, tremendo de raiva, não conseguiu mais conter o fogo em seu coração. Não, Claire. Chega de segredos. Ele roubou 10 anos da minha vida com meu filho. 10 anos de mentiras. Ele vai pagar por isso. Nesse instante, ouviram-se passos no corredor. Alex apareceu na porta. Ele tinha ouvido tudo. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, suas mãos tremiam. Sr. Evans, o senhor está dizendo que eu sou seu filho? Richard se virou para ele, perturbado. Sim, Ethan. Você é meu filho. O jovem cambaleou, depois avançou lentamente com os olhos cheios de emoção. Richard o tomou nos braços, pela primeira vez em 10 anos.
Nenhuma palavra seria capaz de descrever aquele momento. Duas almas despedaçadas finalmente se reencontraram. Mas nas sombras, no final da entrada de carros, uma figura observava a cena de dentro de um carro preto. A mão de um homem apertou o volante. E uma voz fria sussurrou: "Você tirou tudo de mim, Richard. Desta vez, voltarei e recuperarei tudo." Era Daniel Evans. E ele acabará de descobrir que o filho que pensava estar perdido, ainda estava vivo. A noite havia caído sobre a casa dos Evans, mas nem Richard, nem Alex, nem Claire conseguiam dormir. O ar parecia pesado, carregado de uma tensão invisível. O segredo, agora revelado, mudou suas vidas para sempre. Mas nenhum deles sabia que lá fora, o passado já estava à espreita. Ao volante de seu carro preto, Daniel Evans observava as janelas iluminadas da casa. Seu rosto, outrora atraente, agora carregava as marcas de uma vida de amargura e ódio. Ele havia perdido tudo: sua fortuna, seu nome, sua respeitabilidade. E tudo isso, pensou ele, era culpa de Richard. Seus dedos apertaram o volante com força. "Você tirou minha empresa, minha família, e agora quer tirar de mim o filho que criei nas sombras?" Ele murmurou, com os olhos ardendo de raiva. Sim, durante anos ele cuidou do pequeno Ethan, a quem renomeou Alex, fazendo-o acreditar que era órfão. Mas quando a criança foi colocada no orfanato, Daniel desapareceu, convencido de que todos os laços com a família Evans tinham de ser rompidos para sempre. E então o destino trouxe tudo à tona. Ele tirou um telefone do bolso. Na tela, uma mensagem digitada com a mão trêmula: "Ele está vivo. Vamos voltar ao plano." Enquanto isso, na sala de estar da mansão, Richard observava seu filho. Alex, não Ethan, parecia perdido. Passou a mão pelo colar que sempre usava com o olhar desviado. "Tenho tantas perguntas, Sr. Evans." "Desculpe, pai." Aquela palavra ressoou profundamente em Richard. "Pode me chamar do que quiser, meu filho." Ele respondeu com rara ternura. Claire os observava em silêncio, com lágrimas nos olhos. Aquela cena que ela julgara impossível a deixou sem palavras. Mas a paz era frágil. De repente, o telefone de Richard vibrou. Uma mensagem anônima: "Você encontrou o que lhe pertence. Aproveite enquanto ainda pode." Ele empalideceu. Peter, alertado, aproximou-se. "Senhor, está tudo bem?" Richard apertou o telefone com força na mão. Não, ele sabe. No dia seguinte, um incidente perturbou a tranquilidade da casa. O carro de Alex, estacionado perto do portão, havia sido arrombado. Nada havia sido roubado exceto o colar. O mesmo colar que ele sempre usava. Aquele que uniu pai e filho. Alex entrou em pânico. Quem faria isso? Este colar é a minha vida inteira. Richard sentiu um suor frio escorrer pelas costas. Alguém quer te lembrar de onde você veio, disse ele, sombriamente. E acho que sei quem é. Claire olhou para ele, aterrorizada. Você está pensando em Daniel? Sim. E se ele voltou, não estamos mais seguros. Naquela noite, uma sombra rastejou para dentro do jardim. A figura parou perto da piscina, onde tudo havia começado. Ela segurou o colar roubado na mão e o deixou cair lentamente na água como um símbolo. Então a voz de Daniel se elevou na escuridão. Você roubou meu filho de mim, Richard. Desta vez, é você quem vai perder o seu. E sem fazer barulho, desapareceu na noite. Na manhã seguinte, um vento frio varreu a propriedade dos Evans. O ar estava pesado, quase sufocante. Desde que o colar desapareceu, Richard reforçou a segurança em torno da mansão. Mas no fundo, ele sabia que se Daniel quisesse atacar, atacaria onde doesse mais. Enquanto isso, Alex tentava retomar sua vida normal. Mas nada era normal. A verdade sobre sua identidade, a conexão redescoberta com Richard, o medo de um passado que ele não entendia, tudo isso fervilhava em sua mente. Ele sentou-se à beira da piscina, com os olhos perdidos na água. Um detalhe o incomodava, algo brilhava na parte inferior. Ele mergulhou a mão e seu coração afundou. Era o colar dela. Ele agarrou o pano, encharcado, mas antes mesmo que pudesse se levantar, uma mão apareceu atrás dele e pressionou um pano molhado contra seu rosto. Um cheiro químico chegou às suas narinas. Ele tentou resistir, mas em vão. Sua visão ficou turva. E depois nada mais. Algumas horas depois, Richard saiu do escritório e não conseguiu mais encontrar Alex. Ele chamou toda a casa, nada. Peter, o mordomo, procurou por toda a propriedade, mas a van do jovem havia desaparecido. Um pânico arrepiante tomou conta de Richard. Ele correu até a piscina e parou abruptamente. Na borda da piscina, um objeto o aguardava. Um telefone descartável e, ao lado, um pedaço de papel dobrado. Ele abriu o bilhete com a mão trêmula.
Asterisco asterisco, você me tirou tudo, irmão. Desta vez vou obrigá-lo a escolher, seu filho ou seu império. Daniel. Asterisco asterisco. Richard sentiu o chão ceder sob seus pés. Claire, alertada pelos seus gritos, correu até lá. Não, diga-me que não é ele, Richard. Ele o levou. Ele levou nosso filho. A quilômetros de distância, em um hangar abandonado no litoral, Alex estava lentamente recuperando a consciência. Ela estava com as mãos atadas e a cabeça doía. Diante dele, uma figura emergiu das sombras. Olá, Ethan. Disse uma voz grave. Alex olhou para cima, confuso. Quem é você? Por que está me chamando assim? O homem deu um passo à frente, a luz revelando seu rosto marcado pelo tempo. Eu sou Daniel Evans, irmão do seu pai. Aquele que te salvou do acidente. Aquele que te criou nas sombras enquanto te abandonava. Alex franziu a testa, perdido. Isso não é verdade. Ele pensou que eu estava morto. Não, ele sabia. Ele te substituiu pela empresa dele, pela fortuna dele. Ele te apagou da história porque você era um obstáculo. As palavras, destiladas como veneno, infiltraram-se lentamente em sua mente. Daniel sabia como atingir onde doía, na dúvida. Olha ao seu redor, Ethan. Quem lhe deu um nome? Quem lhe permitiu viver? Eu. Não ele. Ele tirou do bolso uma foto amassada, um instantâneo de um menino sorridente sentado no colo de um homem mais jovem. Entende? Eu fui seu único pai, muito antes de ele sequer se lembrar que você existia. Alex desviou o olhar com lágrimas a brotarem nos olhos. E por que você fez isso? Daniel sorriu friamente. Porque seu pai roubou tudo que eu amava. Então eu peguei o que ele mais amava. Entretanto, Richard, acompanhado por Peter e um detetive particular, estava vasculhando a área. Ele sabia que Daniel estava jogando um jogo perigoso, mas o conhecia muito bem. Ele não mataria sem um propósito. Ele queria quebrá-lo, lentamente. Peter, ele disse com voz grave, a polícia não foi notificada. Daniel faria qualquer coisa para desaparecer novamente. Então, o que devemos fazer? Nós o encontraremos antes que seja tarde demais. Mas Daniel estava sempre um passo à frente. Na outra extremidade do hangar, ele colocou um telefone sobre a mesa e discou um número. Richard respondeu imediatamente. E Daniel, o que você fez? Simplesmente recuperei o que me pertencia. A voz do outro lado da linha respondeu calmamente. Você está falando do meu filho. Seu filho? Daniel zombou. Não. Ele me pertence, Richard. Ele já me ama, ele me deve a vida. E agora, você vai me dar o que eu quero. O que você quer? Ricardo gritou. Tudo. Sua empresa. Suas ações. Seu nome. E quando você me devolver tudo isso, talvez eu lhe devolva seu filho. Um silêncio se instalou, então Daniel acrescentou com uma voz gélida. Você tem até amanhã à noite. Depois disso, Ethan nunca mais se lembrará de você. E a ligação caiu. Richard permaneceu imóvel, telefone na mão, rosto pálido como a noite. Peter olhou para ele, aterrorizado. Senhor, o que vamos fazer? Richard cerrou o punho, o olhar ardendo em determinação. O que eu deveria ter feito há 10 anos, confrontar meu irmão. Ele olhou para a noite com o maxilar cerrado. Não vou deixar que ele me roube meu filho de novo. Desta vez não. A noite caía sobre a costa da Califórnia, envolvendo a paisagem num véu escuro e pesado. O vento trazia o cheiro salgado do mar, misturado com o cheiro de metal e ferrugem. No hangar abandonado, Daniel caminhava de um lado para o outro, nervoso, com uma arma na mão. Diante dele, Alex, ou melhor, Ethan, ainda estava amarrado, mas seus olhos, cheios de medo e raiva, não se desviavam de seu captor. Você acha mesmo que eu vou acreditar nas suas mentiras? Alex exclamou com a voz embargada. Papai nunca parou de me procurar. Daniel fez uma careta de desprezo, um sorriso amargo distorcendo seus lábios. Seu pai? Ele cuspiu a palavra como se fosse veneno. Seu pai nunca me quis, nunca te quis. Você era apenas um símbolo do que ele tinha e do que eu nunca terei. Ele se aproximou lentamente, colocando a mão no ombro do jovem. Você não entende, Ethan. Eu queria te proteger dele. Ele teria te transformado em uma cópia dele mesmo. Frio, calculista, sem coração. Alex virou o rosto com o maxilar cerrado. Você roubou minha vida. Daniel permaneceu em silêncio por um momento, depois murmurou quase com dor. E no entanto, você era tudo o que restava da minha humanidade. A alguns quilômetros de distância, Richard e Peter dirigiam em alta velocidade em direção à costa. Graças a uma pista fornecida pelo detetive, eles localizaram um sinal proveniente do telefone descartável. O hangar estava localizado perto de uma antiga doca desativada.
Peter, disse Richard com voz tensa, aconteça o que acontecer, não quero envolver a polícia até que eu tenha falado com Daniel. Senhor, isso é perigoso. Eu sei. Mas ele é meu irmão. E meu filho. Eles desligaram os faróis a 100 metros do prédio. Richard saiu com o coração acelerado, cada passo ecoando como uma contagem regressiva. Lá dentro, Daniel deu um pulo ao ouvir uma porta ranger. Ricardo, ele murmurou. Ele ergueu a arma. Richard entrou lentamente com as mãos visíveis. Seus olhos encontraram os do filho, que estava amarrado à cadeira. Ethan! Pai! O jovem gritou. Daniel posicionou-se entre eles com a arma tremendo. Mais um passo e eu atiro. Ricardo levantou as mãos. Daniel, olhe para mim. Eu não vim aqui para brigar. Vim para terminar o que você começou há 10 anos. Ah, eu pretendo terminar isso completamente. Respondeu Daniel, com um sorriso amargo nos lábios. Você tirou tudo de mim, Richard. E esta noite, eu vou tirar tudo que te restou. Você se colocou numa situação difícil. Richard respondeu suavemente. Aquele garoto te amava, mesmo sem saber quem você era. E agora você quer fazê-lo acreditar que você era apenas um monstro. As palavras atingiram Daniel como flechas. Seu braço tremeu. Cale-se. Você diz que eu roubei seu irmão, sua família, seu nome. Mas Daniel, eu teria te dado tudo se você tivesse pedido. Você nunca entendeu que eu te amava como um irmão, não como um rival. Um silêncio pesado se instalou. Pela primeira vez, Daniel baixou ligeiramente a arma. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mas a raiva, acumulada ao longo dos anos, tomou conta novamente. Você está mentindo. Ele gritou. Você sempre quis ser o herói. O filho perfeito, o marido modelo, o pai exemplar. E num ato desesperado ele engatilhou a pistola. Tudo aconteceu muito rápido. Alex levantou-se de um salto, derrubando a cadeira, e lançou-se contra Daniel. Ouviu-se um tiro. Um grito. Silêncio. Quando a poeira baixou, Daniel estava no chão com o braço coberto de sangue. Richard correu em direção ao filho e o abraçou com força. Você está bem? Sim, acho que sim. Daniel, ofegante, olhou para eles. O porquê? Porque você simplesmente não deixou a bola fazer o que deveria fazer. Ricardo ajoelhou-se ao lado dele. Porque você é meu irmão. E apesar de tudo, eu não vou deixar você morrer assim. Daniel deu um sorriso fraco, com uma lágrima escorrendo pela sua bochecha. Sempre o herói. Então ele perdeu a consciência. Algumas horas depois, ambulâncias e policiais cercaram o hangar. Daniel, ferido, mas vivo, foi preso. Alex, por sua vez, permaneceu em silêncio por um longo tempo observando o pai. Pai, você o perdoou, mesmo depois de tudo que ele fez com você? Richard colocou a mão no ombro dele. O perdão não muda o passado, meu filho, mas impede que o ódio destrua o futuro. Alex baixou os olhos e se moveu. Então, finalmente poderemos viver como uma família de verdade? Richard sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, Ethan. Chegou a hora de o nome Evans encontrar a paz. Ao longe, Daniel foi levado em uma maca pela equipe de resgate. Seus olhos se abriram por um instante, encontrando os de seu irmão do outro lado da noite. E pela primeira vez em anos, ele deu um sorriso genuíno.